sei, meu Deus, como que essa pessoa chegou, mas eu tenho certeza de como ela irá sair, pois a tua palavra diz que aqueles que chegam diante do Senhor, de modo algum o Senhor os lança fora. E aqui está, meu Deus, este amigo, aqui está, meu Pai, esta amiga. Então faz a tua obra, faz o milagre, ó Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que a tua palavra tenha liberdade, que o teu Espírito tenha livre acesso, Pai, que caia por terra todas as correntes, todas as algemas, Pai, todas as sequelas de sofrimento neste culto. Meu Deus, que todas as escamas espirituais que impedem o teu povo ver o Senhor, que nesse dia de hoje, ao ser entregue este pão, que os olhos sejam abertos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você diga amém? Vamos aplaudir o Cristo. Povo de Deus, boa noite. Boa noite a todos, prazerosamente, boa noite, sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Eu acredito que o Senhor já nos conhece, e esse aqui já é o nosso quarto culto, a nossa quarta visita ao altar da cidade de Lavras, né? E não está apenas eu, ali está a nossa família, irmã Tatiane, sobe aqui para todo mundo conhecer a senhora. Claro que a maioria já conhece, né? Dona Tatiana já esteve aqui, já fez um culto de mulheres com todo mundo também, né? Quem já conhece aqui a Dona Tatiana? Deixa eu ver. Maravilha, também está ali a pequena, a caçulinha, Luísa, também o Iago. Conhece o Iago? Sobe aqui, Iago. Isso. E também está o nosso amigo que veio nos visitar hoje também, né? O Mateus, né? Olha lá o Mateus. Amém, gente? Glória a Deus. Fala um oi para todo mundo aí. Oi. A paz, Senhor, gente. Amém, gente? Não sendo um minutinho aí na força, no poder e na autoridade de Cristo, quero agradecer de antemão a responsabilidade que o anjo dessa igreja ortogou para a gente de estar aqui, né? Quero agradecer essa banda linda, maravilhosa, que Deus abençoe a vida de cada um. Acho que vou levar os senhores lá para Campo Belo para me ajudar lá, né? Pedir os senhores emprestados aqui com o pastor Paulo. Amém, gente? Graças a Deus. Então é uma honra estar aqui com todos vocês. Povo de Deus, boa noite. Eu estou sentindo que vocês estão assim muito atenciosos, né? Muito silenciosos. Então vamos fazer o seguinte, já que você está muito atencioso, silencioso, banda, faz barulho aí, faz barulho, banda, faz barulho. Vou fazer o seguinte, fiquem todo mundo de pé. Mensageiro, vem aqui à frente, por favor. Você vai pegar uma taça de azeite, mensageiro, mas vem correndo, mensageiro. Isso, mensageiro. Mensageiro quer casar, então tem que correr para casar, mensageiro. Pega uma taça de azeite aí, mensageiro. Você vai sair do seu lugar e vai cantar uma música bem agitada aí, queridos. Você vai vir aqui porque eu vou colocar na tua mão uma gota deste azeite. Estende as mãos aqui para esse azeite agora e diga assim comigo: Espírito Santo, a partir dessa hora eu te peço, coloca neste azeite uma unção forte para que todos os caminhos da minha vida sejam abertos. Amém, gente? A Bíblia diz que Deus, Ele abençoa a obra das suas mãos. Então, rapidamente, vem aqui, batendo palma, cantando com alegria, e você vai receber uma unção. Vamos lá, vamos aplaudir o Cristo. Já chegou, já chegou, Espírito Santo já chegou, Espírito Santo já chegou. Está
raio está meio fraco. Quero ver de novo, olha. Como um raio. Glória a Deus. Está muito devagar. Olha, é o seguinte, para a vitória chegar, a sua animação tem que estar do tamanho da sua fé para receber a vitória hoje. Dá glória a Deus. Você está animado ou desanimado? Só quem está animado, dá uma glória bem forte aí. Então vamos ensaiar. Quero ouvir a tua voz. Olha, como um raio. Glória a Deus. Esse U tá aquele U, pessoal, de quem não almoçou hoje. Meu Deus do céu. Vai de novo, banda. Como um raio. Glória a Deus. De novo, vai lá. Como um raio. Glória a Deus. Tá melhorando, de novo. Como um raio. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente aí, povo de Deus. Só para dar uma aquecida aqui, para a gente entrar na palavra, porque quando a gente entra na palavra, pessoal, a gente tem que entrar animado. Amém, gente? Porque a palavra de Deus é oportunidade. Fala comigo, a palavra de Deus. Aumenta um pouquinho o meu microfone, por gentileza, aí, irmãos. A palavra de Deus, diga comigo, é a oportunidade. E hoje eu quero falar das oportunidades que Deus Ele dá para a gente. Eu queria te fazer uma pergunta e gostaria que no decorrer da mensagem você respondesse para você mesmo. Já que nós estamos falando aqui nesse propósito, nesse seminário, acerca de alvo, eu quero te fazer a seguinte pergunta: o que é que te impede de prosseguir? Porque para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente avançar, nós precisamos prosseguir, nunca parar. Semana passada nós estávamos ouvindo aqui nesse altar a pessoa do pastor Marcelo, e ele até ministrava uma mensagem de Cristo, um dos versículos cuja Bíblia diz que aquele que perseverar, quem lembra? Até o fim, será o quê? Salvo. Mas ele tirou a palavra salvo de lado e ele disse que é preciso perseverar até o fim. Ou seja, se você tem um alvo, você tem que ser perseverante, tem que insistir. E existem algumas coisas que acontecem no decorrer do processo, no decorrer do caminho, que impede a gente de prosseguir. Fala comigo, existe algumas coisas que impedem de prosseguir. E hoje eu queria que você atentasse para as palavras deste altar, para você entender aquilo que está te fazendo, de repente, parar de prosseguir no seu objetivo, parar de prosseguir no seu alvo. É possível que o maior bloqueio da sua mente, da sua vida, dos seus objetivos, seja a maneira como você esteja pensando. Vamos viajar um pouquinho aqui na Bíblia. Não vamos abrir por enquanto, mas vamos apenas lembrar algumas passagens do texto. A Bíblia nos conta que Moisés reúne, por exemplo, 12 espias. Diga comigo, 12 espias. 12 líderes de tribos e manda eles irem e espiar a terra de Canaã, ver como ela era, se era grande, espaçosa, larga, como era. E a Bíblia diz que eles foram, diga comigo, eles foram, ficaram lá 40 dias, e ao final dos 40 dias voltaram, regressaram, e começaram a relatar para Moisés o que eles tinham visto lá. E a Bíblia nos conta que entre aqueles que voltaram, os 12, 10 entre eles começaram a inflamar a terra, dizendo que a terra era a terra que consumiu os seus moradores, que ali havia gigantes, que eles não teriam condições de prevalecer, de persistir ali, porque eles seriam degolados, em outras palavras, pelos gigantes, filhos de Anak. Eles se sentiam como gafanhotos, de tão pequeno que eles se sentiam. Ou seja, o que a gente deve entender aqui? Eles tinham um propósito, o foco era o quê? Entrar e possuir a terra. Fala comigo, entrar e possuir a terra. Mas o que eles fizeram naquela ocasião? Quando eles vão lá, eles começam a atentar para os gigantes, para os problemas.
E muitas vezes o gigante, os problemas, não é praticamente o gigante externo, e sim o gigante interno. Como assim, pastor? A nossa maneira de pensar. Fala comigo, o meu maior inimigo é a minha maneira de pensar. Você sabe que um homem chamado Salomão, fala comigo, Salomão, o que ele certa vez escreveu? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, verso de número 7. Eu poderia lhe dizer que a maior riqueza que uma pessoa tem, a maior riqueza de uma pessoa está na sua mente. A maneira como você pensa vai fazer de você um vencedor ou um perdedor. A maneira como você pensa faz de você um vencedor ou um perdedor. Sabia disso? Tudo depende dos seus pensamentos. Quando você pensa positivo, você alcança o positivo. Mas quando você pensa negativamente, você se torna uma pessoa negativa. Você sabe que no mundo existem dois grupos de pessoas: o grupo dos otimistas e o grupo dos pessimistas. Que time que você está jogando hoje? No time dos otimistas ou dos pessimistas? Daqueles que olham para a situação, por mais crítica que ela pareça ser, e dentro do seu coração você é otimista, você diz assim: vai dar certo, eu vou conseguir. Hoje eu estou nessa situação, mas amanhã será um dia melhor. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou dar a volta por cima, em nome de Jesus. Amém? Então glória a Deus aí. Quem é o pai da aviação? Como é que ele chama? Como ele chama? Santos Dumont. Ele tinha um projeto. Qual que era o projeto dele? Voar. E quando ele falou isso para as pessoas, chamaram ele de quê? De louco. Sim ou não? Mas ele continuou insistindo no seu objetivo. Continuou fazendo seus projetos. Muitos dos projetos que ele fez, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, não deu certo. É ou não é? Até que ele cria lá o 14 bis, e foi um sucesso nacional, e a partir de ali ele acertou na veia, e ali nós criamos asas e podemos voar e deslocar para um lado, para o outro, de um país para o outro, na velocidade da luz. Isso é maravilhoso ou não é? Mas alguém teve que insistir. Ou seja, o seu sucesso vai beneficiar a vida de muita gente. Sabe por que você tem que pensar positivo? Porque a sua vitória vai trazer conforto para a sua casa, vai trazer conforto para o seu lar, vai trazer uma condição melhor, onde você vai poder trazer um conforto maior para os seus familiares. E quem aqui não quer trazer um conforto melhor para a sua família? Levanta a sua mão e diga: eu quero. Então eu não posso ser o quê? Pessimista. Eu tenho que jogar no time dos... de quem? Dos otimistas. Então repete comigo: otimista. Enche o peito e diga: otimista. Mais forte, gente, vai, otimista. Cadê os otimistas dessa igreja? Tem otimista aqui? Só os otimistas vai sair daqui hoje vencendo, vencendo e vencendo. Dá glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: você é um otimista ou um pessimista? Cadê os otimistas dessa igreja? Dá glória. Como nós somos o povo de Deus e adoramos o Espírito Santo, temos que dar glória. Então dá glória. Só quem é otimista nessa igreja dá glória bem alto. Muito bem. Então vamos prosseguindo. Olha o que diz a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 23. O que a sua Bíblia diz aí? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Para a gente, apenas a parte A deste versículo. Como imagina em sua alma, assim é. Vamos entender uma coisa: tudo que a gente planeja começa ou termina na nossa mente. Repete isso comigo: tudo começa ou termina na minha mente. Entendeu? A sua mente vai fazer você crescer ou vai fazer você parar de crescer. Eu falo sempre em Campo Belo,
tempo atrás, eu estava vendo uma matéria que muito me chamou a atenção. O Senhor, durante todo o tempo da vida dele, ele nunca teve assim a condição de poder estudar, mas dentro da sua capacidade, dentro dos seus pequenos recursos, com muito esforço, ele conseguiu estudar a sua filha. E a sua filha se formou, se tornou uma advogada. O tempo passou, esse senhor ele envelheceu, e eu vi essa matéria que muito me chamou a atenção. Esse senhor começou a estudar depois de velho, não tinha tido oportunidade de estudar. E ele começou a estudar, e resumindo a história, com 80 anos ele consegue se formar na faculdade e se torna um advogado. Com 80 anos ele começa a trabalhar no escritório de advocacia com a sua filha. Ou seja, 80 anos aquele senhor ele estava empenhado em continuar vivendo. Tem muita gente que não alcançou o seu objetivo ainda, e ele olha para um lado, olha para o outro, diz: eu não consigo, eu não posso, está difícil hoje, a vida é áspera, a vida é dura, a vida só dá oportunidade para quem tem oportunidade, quando na verdade a oportunidade, eu e você, somos nós quem fazemos. Levante a sua voz e diga: a oportunidade, somos nós que fazemos. Diga para o teu irmão: a oportunidade que você precisa, é você que faz. Amém? Veja que tudo que a gente aprendeu até aqui, você está vendo que está sendo gerado em primeira pessoa. Eu, fala comigo, eu posso. Lembra da sua Bíblia, quando você lê as palavras, quando o apóstolo diz: posso todas as coisas, ele está falando posso, ele está conjugando o verbo em primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira pessoa, fala: eu posso. Amém, gente? Quando você olha para alguém do seu lado, você diz: você pode. Então veja que tudo está na maneira como a gente, me ajude aí, a maneira como a gente pensa. Fala comigo: como eu penso, assim acontece. Então vamos prosseguindo aqui para você compreender melhor. Vamos lá. Tudo começa ou termina na nossa mente. Para fecharmos o raciocínio aqui, cabe aqui dentro desse pensamento o famoso pensamento de Mahatma Gandhi. Ou seja, ele diz o seguinte: mantenha seus pensamentos positivos. Repete comigo. Você tem que falar mais alto para ficar registrado. Vai lá. Mantenha. Por que, pastor? O que acontece quando os pensamentos se mantêm positivos? Porque os seus pensamentos tornam suas palavras. Quando você tem pensamento positivo, você fala positivo. Então, glória a Deus por isso. Mantenha as suas palavras positivas. Essa passagem, essa palavra, esse pensamento aqui de Mahatma Gandhi, ela traduz para a gente a personalidade de uma pessoa otimista ou pessimista? Otimista. Preste bastante atenção, porque suas palavras tornam suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam seu destino. Então a gente está vendo que tudo depende da maneira como nós pensamos. Fala comigo: a maneira como eu penso vai determinar o meu destino, o meu futuro. Você quer chegar onde você quer chegar? Quer chegar no seu alvo? Pensamento positivo. Diga: eu posso. Talvez eu não possa agora, mas eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir. Custe o que custar, eu vou conseguir. Dá glória a Deus. Eu fico olhando para a Bíblia, e a Bíblia ela traz tudo que a gente precisa, né? A Bíblia fala, por exemplo, de um casal. A Bíblia nos dá o exemplo de um casal. Fala comigo: um casal que não conseguia e não podia ter filhos. Fala comigo: não podia. Mas a perseverança de Isaac
em orar pela sua esposa durante quanto tempo? 20 anos ele chegou lá. Fala comigo: perseverança, foco, pensamento positivo. Eu não posso, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Lá em Campo Belo, eu falo muito da perseverança. Nós temos lá 2 exemplos de perseverança, 2 casais. Um casal, aos 5 anos atrás, eles tentaram a maternidade e sofreram um aborto espontâneo. A mulher, ela ficou assim muito revoltada contra Deus, porque ela queria muito um filho, mas de repente ela sofreu um aborto espontâneo. E ela ficou assim indignada, revoltada contra Deus. Na condição de pastor, a gente chega aqui a apacentar, quer dar aquela palavra para acalentar e fortalecer o coração dos membros. E eu disse para ela: calma, irmã. A Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A senhora é uma serva de Deus, é uma mulher de Deus. Continue firme, buscando o Senhor, e a senhora vai ver o que Deus vai fazer. E o resultado? Essa senhora ficou totalmente revoltada, indignada contra Deus. O que ela fez? Saiu da igreja, se revoltou. Saiu ela, tirou o marido, começou a vir pouco na igreja, vim pouco, até sair literalmente. Aqui já tem uma lição: não pare de vir aos cultos, meu irmão. Se você se revoltar com alguma coisa, não deixe isso ser um motivo de tropeço, queda na sua vida espiritual. Continue buscando a Deus, diga que assim seja. Foi indo até ela sair da igreja, tirar o esposo, e ambos saíram. Hoje só vão à igreja de vez em quando, e olha lá. E não é falta da gente insistir, não é falta da gente ligar, ir atrás, mandar mensagem, né? De vez em quando aparece, justamente pelo fato de não ter conseguido a bênção da maternidade. Por outro lado, temos um casal presente na igreja hoje, né? E esse mesmo casal também sofreu a mesma situação. Essa senhora, ela teve 2 abortos espontâneos. Teve o primeiro, e você sabe como que é doloroso para uma mãe perder um filho. Aquele sonho do casal de ser pai, de ser mãe, depois tem que passar por aquele processo todo, né? Diga misericórdia. E aí teve o segundo aborto, mas está lá na igreja, sempre ouvindo a palavra do anjo, sempre ouvindo a palavra do pastor. E o resultado, alimentando-se dessa palavra do anjo da igreja, deixando o pensamento antenado na boa palavra, na boa direção que vem do altar. Resultado, engravidar, Deus pôs a mão, cuidou da gestação e faz o quê? Hoje ela está com quantos dias já? Hoje está com 20 dias que nasceu lá a nossa pequena Graziele. Dá uma glória a Deus. E a família está feliz. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque se a gente tem um foco, se a gente tem um alvo, se a gente tem uma meta, a gente não pode deixar com que a nossa mente venha nos enganar. Às vezes, o que está derrubando o seu objetivo é o seu próprio pensamento pessimista. Diga comigo: eu não posso ser pessimista. Amém, gente? Eu te dei esse exemplo aqui dessas 2 senhoras, dessas 2 situações, para você ver que uma sofreu as circunstâncias, a situação e pulou fora do barco. E a outra fez com que a palavra de Deus fosse o seu alicerce. Ela continuou ouvindo a palavra do anjo, o conselho do anjo, e fez toda a diferença em sua vida. Eu agora quero dar um passeio aqui na palavra com vocês. Abra a Bíblia aí, livro de Salmos, capítulo de número 1. Vamos lá? Salmos, capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz aí o texto sagrado. É uma passagem que todo mundo já conhece bem, né? Mas eu quero explorar uns pontos diferentes aqui com você. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, e nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda. Bom, a Bíblia está dizendo que bem-aventurado o varão, o homem e a mulher que não andam no conselho dos ímpios.
Ora, se eu não devo deixar com que a minha mente se apegue aos conselhos do ímpio, quem são os ímpios? A impiedade é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Amém ou não amém? Impiedade é tudo aquilo que está na contramão com a vontade do Senhor. Tudo que é negativo, tudo que não tem valor, tudo que não soma na sua vida. Então, se eu não devo andar no conselho dos ímpios, eu preciso andar no conselho de quem? No conselho daquele que me alimenta, no conselho daquele que ora a Deus, daquele que se consagra, daquele que busca a Deus, daquele que procura estar mais perto do altar, mais próximo de Deus, para subir nesse altar e trazer para você um alimento, trazer para você uma direção. Eu dei para você esses dois exemplos falando da primeira e da segunda situação em Campo Belo. Uma não parou para ouvir o anjo, a outra parou. Qual que foi abençoada? Qual que teve o testemunho? A que parou para ouvir o conselho? Fala comigo, o conselho do anjo. Olha para o seu irmão e diga: pare para ouvir o conselho do anjo. Qual é o conselho que você está ouvindo? Qual conselho você está deixando crescer dentro da sua mente? A sua mente está indo para qual lado? Qual é o conselho positivo que você está segurando na sua mente? O conselho do anjo ou o conselho do ímpio? O conselho do anjo, o conselho da palavra, o conselho do Espírito Santo, ou o conselho dos seus próprios pensamentos, que diz para você que você não vai conseguir? Os pensamentos de alguém de fora que diz bobagem para a igreja, para com isso. Bobagem lá, entregar o seu dízimo, para com isso. Para quem na igreja? Você está bitolado na igreja, para com isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja, falaram para mim: para que ir para a igreja? Igreja não dá camisa para ninguém. Para com isso, você não vai ser ninguém na igreja. Para que ir para a igreja? Irmãos, e a partir de então eu ouvi um conselho do anjo. Quando eu estava no culto, o pastor pregou o seguinte: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que eu aprendi? Que eu preciso perseverar por todos os dias da minha vida com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E de lá para cá, muitas coisas a gente enfrenta na vida, é ou não é? Jesus não ensinou para a gente, para mim, para você, que no mundo a gente tem o quê? O que a gente tem no mundo? Mas o que é que nos mantém de pé? Não é olhar para Jesus? Sim ou não? A gente tem inúmeros motivos para desistir, tem ou não tem? Quem é que acha que tem inúmeros motivos para desistir? Balança a mão. Mas o que é que nos impulsiona a continuar? Não é aquele conselho da palavra? Não é quando a gente olha para Jesus e lembra que Jesus falou que se alguém me servir, o meu Pai... O que a sua Bíblia diz? Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Fala comigo: se alguém me servir. Repete comigo: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Se você servir o Senhor, quem vai honrar você? O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar hoje, vai te honrar amanhã, vai te honrar na eternidade. Você não perde nada por continuar sendo o quê? Perseverante, tendo a sua mente focada em Deus. Diga que assim seja. Vamos agora para outro versículo rapidamente aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 28. Você vai ver que havia duas mulheres aqui que viram Jesus. E Jesus, ele veio ao seu encontro. Mateus, capítulo de número 28. Irmãos, é muito lindo quando a gente vê Jesus, né? Porque ver Jesus, o que significa ver Jesus? Quando você imagina ver Jesus, é claro que a gente não vê Jesus, né? Sim ou não? Alguém aqui já viu Jesus algum dia? Ele apareceu lá no seu quarto e diz assim: ô Maria, eu sou Jesus? Se aconteceu isso, tem que orar forte por você, fazer um exorcismo forte, né? Não tem? Sim ou não? Quem está vendo o anjo aí, né, pastor Paulo, tem que participar de um exorcismo violento, né? Pessoa que diz: eu vi Jesus, eu vi o anjo, veio falar comigo essa madrugada. Tem que fazer o exorcismo, não tem, pastor? Não tem. Tem que fazer o exorcismo.
A gente não vê Jesus fisicamente, vê, pessoal? Sim ou não? Você vê Jesus fisicamente, em pessoa? Não vê. Olha aqui o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28. Quem achou da glória? Você está animado ou desanimado, gente? Animado, né? Muito animado. Animação total, graças a Deus. Então vamos lá, Mateus, capítulo de número 28. Olha o que diz aqui o texto. Eu vou dar uma acelerada porque eu vou ler até o versículo de número 9. Então vamos lá, acompanhe o pastor aí. E no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que elas foram ver? O sepulcro. O que elas procuravam ali? Jesus, nessa ocasião, né? Ele já havia ressuscitado. Vamos prosseguir a leitura. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descera do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei a quem buscais. E buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. E ele diz: vinde e vede o lugar onde o jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e que ele vai diante de vós para a Galiléia, e ali vocês o verão. Eis que vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide a meus irmãos que vão, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e ali me verão. Levante a sua mão e diga comigo a palavra da salvação. A Bíblia diz que aquelas duas Marias, elas foram ao sepulcro com qual objetivo? Elas queriam ser as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Amém ou não amém? Elas queriam ver Jesus, por isso elas foram ao sepulcro. Veja bem, você veio a esse culto aqui hoje, e você vem em todos os cultos com qual objetivo? Ver esse Jesus que opera, ver esse Jesus que abre portas, ver esse Jesus que transforma, ver esse Jesus que faz o sobrenatural acontecer. Um homem chamado Jairo, ele foi ao encontro de Jesus para ver o Jesus que ressuscita a filha, e isso aconteceu. Ele foi até Jesus, convocou Jesus para ir à sua casa. Sua filha estava morta, mas quando Jesus chega na sua casa, sua filha estando morta, o que Jesus faz? Jesus ressuscita. Você veio aqui porque você tem a seguinte fé no teu coração: pastor, eu creio que quando Jesus chega, Ele tem o poder de trazer vida àquilo que já se perdeu. Pastor, enquanto eu estou aqui neste culto hoje, eu tenho certeza que Jesus vai chegar na minha vida, vai chegar nos meus negócios, vai chegar naquela causa na justiça que eu tenho, vai chegar nesse desemprego, vai chegar naquele grande negócio que eu preciso fechar, vai chegar lá na minha família e vai trazer vida onde não existe. Essa é a fé que eu tenho. Levanta a sua voz e diga glória a Deus. Fala comigo, eu tenho essa fé, pastor. Você está aqui porque você quer ver Jesus, sim ou não? Quem quer ver esse Jesus que faz o sobrenatural, que traz vida ao que não existe, que traz a vida para a sua vida financeira? Pode ser que você esteja aqui hoje, a sua vida financeira esteja como aquele vale de ossos secos. Mas veja bem que quando Deus manda Ezequiel, na verdade, profetizar, a Bíblia diz que naquele momento o Espírito veio. Diga glória a Deus. Amém, gente? Daqui a pouco nós vamos orar, vamos profetizar, e esse mesmo Jesus vai vir trazendo vida para você, vai vir trazendo vida para os seus negócios. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Levante a mão e diga: eu creio. Então você vem ao culto com qual objetivo? Pastor, eu venho ao culto porque eu creio
que Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele faz a obra. Amém, gente? Essas duas Marias, elas foram ver Jesus, mas a sua Bíblia diz que quando elas chegaram lá, elas viram Jesus? Sim ou não? Quem que elas viram ali? O anjo. Detalhe, elas não viram Jesus. Quando você chega aqui no altar, quem é que você encontra aqui nesse altar? Qual é o nome do anjo dessa igreja? Cadê o anjo dessa igreja? Está ali o anjo da igreja, da glória a Deus. Quando você chega aqui, você não vê Jesus fisicamente, mas você vê o porta-voz de Jesus. Você vê o anjo. E vamos nos atentar a alguns detalhes importantes para você não perder nada hoje. A Bíblia diz que quando ela chega, verso 5, mas o anjo respondendo diz: mulheres, não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o puseram, onde o jazia. Verso 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Prosseguindo. Eis que eu vou tenho dito. Verso 8. E saindo elas pressurosamente, fala comigo, saindo elas rapidamente. Como que elas saíram? Como que elas agiram? Rapidamente. E com que? Com temor e grande alegria. Detalhe, vamos continuando. E indo elas, repete comigo, e indo elas. Quem está com a Bíblia dá glória? Então vamos lá, solta a sua voz e leia comigo, vamos lá. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro. Dá glória a Deus. Quem que elas foram buscar? Ele estava lá? Quem que você veio buscar? Você vê ele aqui no altar? Sim ou não? Mas você vai se deparar com o anjo dessa igreja. Sim ou não? O anjo que estava ali falou com aquelas mulheres: olha, ele não está aqui porque já ressuscitou. Agora vocês vão fazer o seguinte: vão até a Galiléia, que lá vocês o verão. E avisem também os seus discípulos. E a Bíblia diz que quando essas duas Marias, essas mulheres, e aqui a gente pode entender que essas Marias representam nós, a igreja, que viemos até aqui encontrar Jesus. Amém, gente? Quando elas ouviram a direção do anjo, como que elas foram? Rapidamente, com alegria e com temor. E a Bíblia diz que saindo elas rapidamente com alegria e temor, Jesus veio ao seu encontro. Aqui tem um detalhe, meu irmão. É de suma importância você vir aqui procurar o Senhor Jesus, mas você não vai ver Jesus fisicamente. Você vai encontrar o anjo da igreja, que vai te dar um conselho, que vai falar ao seu coração, que ora, que busca Deus, que gasta tempo preparando, orando, jejuando, se consagrando, que diferente de você, gasta a sua vida para servir a Deus. Amém, gente? Todos vocês aqui servem a Deus, não é isso que eu quis dizer, não me compreenda mal. Todo mundo aqui se esforça para buscar a Deus, amém? Mas o anjo da igreja, ele tem uma função dada pelo próprio Deus, é uma hierarquia. Deus tem colocado numa posição diferente, para ser um canal de bênção entre Deus e você, para ser um portal, para ser aquele que vai trazer o céu até a sua vida. Estão entendendo, sim ou não? Levante a sua mão e dá glória a Deus. Por isso que é importante você vir ao culto e se atentar para a direção, para a palavra que o anjo de Deus lhe entregar, o anjo da igreja. Qual é o nome do anjo dessa igreja? Pastor Paulo. Então, quando o pastor Paulo subir a esse altar e lhe entregar um recado, você tem que atentar a esta orientação, a esse recado, porque esse recado vai fazer toda a diferença na sua vida. Lembra dos dois exemplos que eu dei em Campo Belo? Aqui em Lavras, nossa sede regional, está o anjo da igreja, pastor Paulo. Campo Belo, o anjo da igreja é o pastor Ananias.
Eu dei um conselho para as duas irmãs. Uma atentou, a outra não. A que não deu crédito, infelizmente, até hoje não teve essa bênção. A outra que atentou e deu crédito à palavra do anjo da igreja está lá com alegria segurando a nossa pequena Graziele nas mãos. Agora, se você não está entendendo, essa Graziele, ela representa o milagre que você veio buscar aqui hoje. Tenha certeza que hoje Deus vai entregar um presente para a sua vida. Levanta a sua mão assim e diga: eu creio, Jesus, que hoje o Senhor vai entregar um grande presente na minha vida. Não apenas hoje, nós fomos convocados para vir aqui, somar na vida de todos os senhores, amém? Pastor Paulo resolveu dividir conosco a fatia dessa unção linda, maravilhosa que existe no altar, para poder abençoar a sua vida, amém, gente? Amém. Mas é preciso a igreja, fala comigo, a igreja, estar antenada e ouvir o conselho do anjo. Fala glória a Deus. Você veio para ver Jesus, mas quando você ouve a direção do anjo, olha que interessante, não precisa mais você ir até Jesus. É Jesus que agora vem ao seu? Jesus vai ao seu encontro. E quando ele vem ao nosso encontro, ele vem para fazer o quê? Te entregar aquela resposta que você procura. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí? Vamos ver alguns exemplos disso? Pastor, por que eu devo ouvir o anjo da igreja? Quem quer ir para o céu, levanta a mão assim. Pastor, eu quero ser abençoado, eu quero a cura. Pastor, eu quero a paz, eu quero a libertação. Pastor, eu quero a salvação da minha família. Mas pastor, eu também quero a minha salvação e a salvação da minha família. Quem quer a salvação da família aí? Quer a salvação da família? Sim ou não? Sim. Pastor, por que eu tenho que ouvir o anjo da igreja? Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Olha o que diz aí a sua Bíblia. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Diz assim um texto sagrado. Leia comigo rapidamente. 13, 17. Por que eu preciso ouvir o anjo? Nós vimos aqui que as duas Marias ouviram o anjo e elas se deram bem. Jesus veio ao encontro delas. E Jesus quer vir ao seu encontro nessa noite. Você pode crer nisso? Se você crê, diga amém. Amém. Vamos ler comigo o verso 17. Vamos lá. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém, gente? Então veja que quando o pastor sobe no altar, ele tem uma responsabilidade com cada palavra entregue aqui. E essas palavras não são palavras dele, são palavras que o próprio Deus libera para poder edificar a sua vida. O anjo, quando estava ali na porta do sepulcro, ele foi trazer o quê? A mensagem daquele a quem elas vieram buscar, que era Jesus. Ele não estava ali, mas o anjo mostrou para elas onde encontrá-lo. Amém, gente? Quando você vem ao culto, o anjo da igreja vai te dirigir a maneira como você tem que fazer para encontrar Jesus, encontrar a sua resposta, encontrar o seu milagre. Quem é que consegue entender o que eu digo? Na glória a Deus. Glória a Deus. Prosseguindo a leitura, vamos um pouquinho mais à frente, já vamos orar em nome de Jesus, né? Vamos entender uma coisa aqui. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1. Vamos lá, rapidinho. Isso. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos falar aqui agora de um rei chamado Ezequias. Aliás, Uzias. Fala comigo, Uzias. Uzias você conhece, você já leu a história dele, né? E vamos ler novamente. Lê comigo aqui. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de... Quantos anos ele tinha? 16 anos. E o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E diz mais: este edificou a Eilat e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. 3.
Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Verso 5 agora. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Coloque essa palavra no seu coração. Zacarias, fala comigo, Zacarias, sábio nas visões de Deus. Quem é que busca as visões de Deus para a igreja? Não é o anjo? Quem é que busca o conselho de Deus para te alimentar, para te apacentar em todos os cultos aqui? Não é o anjo da igreja? Quando você precisa de uma direção, de uma palavra, você vem a um culto como este, você vem a um culto aqui com o pastor Paulo, você sempre vai ter uma palavra, é ou não é? Quem tem saído dessa igreja alimentada aqui, levanta a mão assim. Pastor, eu venho a essa igreja e todas as vezes que eu venho, Deus fala comigo. Deus fala com você? Sim ou não? Levante a mão assim e diga, Deus fala comigo. Pastor, levanta a mãozinha e diga, Deus tem falado comigo. Por que Deus fala com você? Porque o anjo da igreja é um porta-voz do Senhor. Zacarias aqui representava o anjo, representava o pastor. E olha o resultado disso. Leia comigo, verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Entenda uma coisa, irmãos. Enquanto o rei Uzias deu crédito aos ensinamentos, aos conselhos, à palavra do profeta Zacarias, do pastor Zacarias, do anjo da igreja Zacarias, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Quem quer prosperar aqui? Quem quer ter êxito aqui? Quem quer vencer, vencer, vencer? Levanta o braço direito aí para o céu e diga comigo, vencer, vencer e vencer. Agora fica de pé e diga comigo, vencer, vencer e vencer. Levanta a mão direita e diga vencer, vencer e vencer. Mas tem que ser mais forte para dar certo. Fala vencer, vencer e vencer. Agora o braço esquerdo, vai lá, vencer, vencer e vencer. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele prosperou enquanto ouvia o anjo chamado Zacarias. Fala comigo, o rei Uzias prosperou enquanto ouvia. Quem que ele ouvia? Zacarias, o anjo da igreja. Então, glória a Deus. Enquanto você tiver obediência, fidelidade, humildade para ouvir o conselho e atentar para ele, Deus vai prosperar a sua vida. Amém, gente? Fala comigo, Deus vai prosperar. Eu quero que você olhe para as suas mãos agora, em nome de Jesus. Deus vai abençoar você. Enquanto você olha para as suas mãos, os nossos amigos vão te entregar um pão, você vai levantar esse pão ao céu. Pois a Bíblia diz que havia pessoas que estavam do lado de Jesus, mesmo estando ao lado de Jesus, não estava conhecendo Jesus. Pode ser que você esteja na casa de Deus, pode ser que a palavra tenha falado contigo, mas você não está deixando a sua mente entender que aquela palavra é a direção de Deus para você. É preciso atentar para o conselho do anjo, meu amigo. É preciso atentar para a direção do anjo. O anjo dessa igreja falou com Deus, e através deste pão você vai participar dele juntamente com a sua família, e Deus vai abrir os olhos dos seus familiares. Assim como no partir do pão, o Senhor abriu os olhos daqueles que estavam do lado dele. Ah, meu irmão, Deus vai abrir os seus olhos para você ver grandes oportunidades. Deus vai abrir os seus olhos para você ver aquele emprego. Deus vai abrir os seus olhos para você, meu amigo, para você, minha amiga. Toma posse daquela bênção.
Deus vai abrir os seus olhos para você fechar aquele contrato, aquele grande negócio. Isso, comece a orar comigo. Levante esse pão ao céu. Pense agora nos seus negócios. Pense agora no seu propósito, no seu objetivo. Fala para Deus onde é que você quer ver o seu milagre. Fala para Jesus: Jesus, eu vim aqui a essa casa hoje, Jesus. Eu vim porque eu quero ver o Senhor. Eu vim porque eu quero encontrar o Senhor. E hoje eu estou levando esse pão, meu Pai. Esse pão, meu Deus, ele representa o Senhor, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vai ser o Senhor lá na minha casa. Vai ser o Senhor na minha casa para abrir não apenas os meus olhos, mas os olhos de toda a minha casa, meu Deus. Mas os olhos de toda a minha família, Senhor. Aleluias. Glórias, canta a Maria, aleluias. Louvado, glorificado, exaltado é o Senhor. Levanta tuas mãos, comece a exaltar, comece a adorar o Senhor, queridos. Comece a dizer agora: vem presença. Comece a dizer agora: vem Espírito de Deus. Vai trabalhando, vai quebrando as correntes, ó Pai. Vai quebrando as correntes da impiedade, meu Deus. Hoje nessa palavra, meu Pai, eu tenho aprendido que o que tem atrapalhado a minha mente é os meus pensamentos, meu Deus, pessimistas, porque muitas vezes o anjo fala algo ao meu coração, mas a minha rebeldia, Pai, oh meu Deus, o meu espírito pessimismo resolve escolher outro caminho, o caminho, meu Pai, da infidelidade, o caminho, meu Deus, da desobediência. Mas eu não quero mais viver assim, Jesus. Eu quero ver a tua mão agindo, Jesus. Eu quero ver o teu poder descendo, o teu poder operando aqui agora. Vem unção de Deus, vem poder de Deus. Onde a lavação canta na Maria. Aleluias, aleluias, aleluias. Levanta as mãos e diga: te adoro, Pai. Oh Deus, aleluia. Nós te adoramos, oh Pai. Aleluia, aleluia. Ergue as tuas mãos e diga: eu preciso de ti, Senhor. As suas mãos levantadas, levanta esse pão e diga: eu preciso de ti, Pai. Aleluia. Levanta as mãos e diga: te adoro, Deus. Te adoramos, Pai. Oh, preciso da tua presença, preciso tanto de ti, ó Espírito Santo. Ergue as tuas mãos. Cadê a tua voz dizendo: vem, presença? Cadê a tua voz dizendo: vem, presença? Cadê a tua voz dizendo: vem, Espírito? Ele está vindo sobre tua vida agora. Aleluia. 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 Sua voz e diga: te amo, Deus. Mais forte, diga: te amo, Deus. Preciso de ti. Sem a tua presença eu não posso viver. Aleluia. Aí a tua voz e diga:
Enquanto você ora em línguas, o poder de Cristo está emudecendo o poder das trevas na sua vida. Acredite que você está diante daquele que pode tudo mudar. Você está diante daquele que tudo pode transformar agora. Aleluia. 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 Oh, e ela passou. Ela passou. Levanta sua voz e diga bem alto, vai na igreja. Mas de ti, Jesus, de ti. Mais uma vez, quero ouvir tua voz, vai na igreja. Mais e mais e mais. De ti. Tua voz, queridos. Mais e mais. Mais de ti, Jesus. De ti. E menos de mim. E menos de mim. Sua voz, quero ouvir. E menos de mim. E menos de mim. Erga as mãos e diga que ele desça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele desça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele desça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Erga duas mãos agora. E ele cresça, eu ele apareça, me constranja com a sua glória, Pai. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ergue as mãos e diga: Pai, eu estou aqui hoje
para esvaziar-me de mim mesmo e te pedir, Jesus, perdoa por todas as vezes que o Senhor enviou o anjo para me dar o recado, me dar o conselho, e a minha mente, a minha maneira errada de julgar, fez eu escolher outro caminho. E se até hoje eu não conquistei o que deveria ter conquistado, foi porque eu escolhi o caminho da desobediência. Mas eu quero te pedir, Jesus, nessa noite, perdoa-me, lava-me, transforma-me, restaura-me. Eu creio, Jesus, que eu vim te buscar, e a partir de hoje eu vou te encontrar. Cada palavra que o teu anjo liberar nesse altar, o Senhor virá ao meu encontro, porque eu estou na obediência. Aleluia. Levanta as mãos, sua voz, vai lá, regolinho, que ele cresça. Sua voz vai, que ele cresça, que ele cresça. Quem não tem a flecha, levanta a mão aí que você vai pegar hoje. Pastor, eu não tenho a flecha. Quem não tem? Os nossos amados irmãos obreiros vão passar aí. Os nossos amados irmãos obreiros que estão a serviço do Rei, que tem um grande galardão diante do Pai Celestial. A Bíblia diz: se alguém me servir, meu Pai o honrará. É motivo de muita honra, de muito louvor, o privilégio de poder estar onde os senhores estão, né? Nossos irmãos obreiros que estão enfardados hoje nessa farda de obreiros a serviço do Rei. Quando você olha para a Bíblia diz que muitos gostariam de ter essa oportunidade que temos e muitos não puderam ter. Então a gente tem que dar glórias a Deus por Deus ter nos escolhido. Amém, gente? Amém? Amém. Os obreiros, dá glória a Deus aí, obreiros. Fala comigo: eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. Cadê os membros dessa igreja? Diga: eu sou privilegiado. Somos privilegiados porque fomos eleitos por Deus, né? Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Amém, gente? E você é privilegiado duas vezes, né? Pelo amor de Deus, e privilegiado porque Deus tem aqui entregue nesse altar o anjo que tem aqui cada dia uma mensagem diferente para alimentar o teu coração. Dá glória a Deus aí. E eu digo aos senhores: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas quem é que faz a diferença? O que a gente aprendeu hoje? A nossa maneira de pensar. Amém, gente? Estão entendendo, sim ou não? Eu compartilhei com vocês aqui os 12 espias. Os 12 viveram a mesma situação. É ou não é?
Aqui na igreja, todos aprendem a mesma palavra, sim ou não? A diferença é que uns crê e agem, outros não acreditam. Daqueles 12, apenas 2 pensaram diferente. E um deles, a Bíblia diz em Números 14, 24, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e pensou em perseverar comigo, eu, o Senhor, o levarei até que entrou. Então quer dizer que quando a gente pensa diferente, a gente não deixa o pessimismo tomar conta e a gente age com otimismo, obedecendo a direção que Deus dá. Diga comigo, o milagre acontece. Olha para o seu irmão, diga para ele, você está animado? O otimismo ou o pessimismo que vai reinar aí? O otimismo? Fala comigo, otimismo. Quando a gente é otimista, a vitória chega. Chega ou não chega? Dá uma glória a Deus. Então todos pegaram aí, né? Agora eu vou recolher as ofertas também, chefe? É tudo eu aqui? Eu sou pastor hoje? Então vamos lá, gente. Deixa eu abençoar a sua vida financeira, tá? Estamos ainda no ar aí? Ou não? Hã? Vamos orar para quem está em casa. Espera aí, antes de do meu amigo aqui desligar, deixa eu falar com você que está em casa, você que está em casa nos acompanhando. Olha, hoje nós temos um culto muito especial aqui da Prosperidade, está acontecendo toda segunda-feira, 19h30, você não pode perder. Nessa próxima segunda terá um outro homem de Deus aqui, trazendo uma mensagem forte ao seu coração e você não pode perder. Anote o endereço aí, Governador Milton Campos 65, Centrão de Lavras. Deus vai abençoar a sua vida. Mas antes de você ir embora, eu quero convocar você para essa quarta-feira, hein? Quarta-feira, quais são os horários? 9, 3 e 7h30? Isso. Então você venha participar conosco. Segunda que vem, pastor Paulo de São João. Alô, Igreja da Graça de Lavras, fala comigo. Ô glória! Quem vai estar aqui segunda que vem? Não, glória aí. Olha, semana que vem tem um homem de Deus que vai trazer o reteté de Jesus para a sua vida. E você vai convidar mais 3 pessoas. Dá uma glória a Deus aí. É aquele homem de Deus, né, pastor? O senhor já me falou, né? Que lá é o reteté de Jesus, gente. Se eu fosse você, não ficava do lado de fora. E você também, viu? Vem estar conosco segunda-feira próxima. Vamos despedir de todo mundo de casa, aplaudindo Jesus, pessoal. Isso, Deus te abençoe.